Que a graça e a paz divina abençoem o dia e a semana de todos que nos acompanham nesta jornada de conhecimento. Amém. É muito bom estar aqui para mais uma análise. Com certeza. Para nossa imersão profunda de hoje, a gente trouxe para a mesa um material que, olha, funciona quase como um espelho para uma das frustrações mais viscerais, da nossa experiência humana. E bota frustração nisso, viu? Pois é. Imagina o seguinte cenário. Trabalhar 60 horas por semana, agir com ética, fazer tudo ali de acordo com as regras, e então você abre as notícias e vê um político corrupto, ou tipo um executivo que fraudou para lanços, comprando terceiro iate e ainda sendo aplaudido pela sociedade. É o tipo de coisa que faz o sangue ferver, né? Exato. A vontade fisiológica de gritar de raiva não é uma invenção da nossa modernidade. Ela é universal. Então a nossa missão hoje é abrir um verdadeiro manual de sobrevivência emocional e espiritual de quase 3.000 anos atrás, o Salmo 37. Um texto incrível, diga-se de passagem. Muito. E nós vamos mergulhar nisso usando a versão Nova Almeida atualizada, apoiados pelas notas de estudo e, claro, pelo comentário bíblico excepcional do Allen P. Ross. Tudo isso para tentar decifrar um dilema que corrói a alma de quem tenta viver com integridade. Que é justamente como lidar com a raiva e a inveja quando pessoas que agem de má fé parecem dominar o mundo, sabe? É exatamente esse o ponto. E não é só um texto antigo, é um guia prático, né? Com certeza. Essa é, sem dúvida, a ferida que a literatura de sabedoria antiga tenta tratar. E o que torna essa análise de hoje tão crucial é a honestidade brutal do texto. Não há uma tentativa de mascarar o mundo com otimismo ingênuo, tipo fingir que tá tudo bem. Não tem aquela positividade tóxica. Nenhuma. A tradição sapiencial, e nós vemos ecos profundos dessa mesma angústia psicológica lá no livro de Jó e também nos Salmos 49 e 73, ela olha diretamente para essa simetria social. Ela bota o dedo na ferida. Exato. Ela reconhece que a injustiça prospera, sim, que a corrupção muitas vezes compensa no curto prazo e que a resposta humana padrão a isso tudo é um ressentimento profundo e muito corrosivo. O que nos leva ao ponto de partida prático desse texto. Logo na abertura, há um conselho direto que, sendo bem sincero, parece meio impossível de seguir na prática. O famoso versículo 1º, né? Esse mesmo. O conselho central dos versículos 1 a 8 diz tipo: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Olha, é fácil ler isso num ambiente tranquilo, tomando um café. Claro, na poltrona de casa é moleza. Pois é. Mas aplicar isso no trânsito, ou naquele ambiente corporativo super tóxico, ou lendo as manchetes diárias enquanto a gente mal consegue pagar os boletos, é um desafio monumental. É quase contraintuitivo, sabe? Totalmente. O ressentimento parece uma resposta de defesa natural do nosso próprio cérebro contra a injustiça. Então, como é que a sabedoria antiga propunha que as pessoas realmente internalizassem essa calma? Então, o que é fascinante aqui é a própria arquitetura do texto, que é um detalhe que muitas vezes passa batido pela gente hoje em dia. Como assim, a arquitetura? O comentário do Ross destaca que o Salmo 37 é um salmo de sabedoria escrito num padrão acróstico no hebraico original. Acróstico. Tipo, cada linha começa com uma letra. Quase isso. Quase todas as estrofes, que geralmente têm 2 versículos, começam com a letra seguinte do alfabeto hebraico, indo lá do Aleph até o Tal. Nossa, que trabalhoso. Muito. E para nossa mentalidade moderna, que é super focada no texto impresso, isso soa apenas como um floreio poético, né? Um detalhe de estilo. Mas numa cultura do Antigo Oriente Médio, onde a tradição oral era quem mandava e pergaminhos eram itens de altíssimo luxo, essa estrutura alfabética era, na verdade, uma tecnologia de memória. Uma ferramenta mnemônica, feita para ser memorizada. Precisamente. Pense na função de um acróstico para um cérebro humano em crise. Tá, elabora isso um pouco mais para nossa audiência. Claro! Quando a raiva e a indignação moral tomam conta da gente, essas emoções ativam a nossa resposta de luta ou fuga. E aí, a nossa capacidade de raciocínio lógico simplesmente despenca. A gente não pensa direito quando está com raiva. Exato. O acróstico funcionava, então, como um trilho cognitivo,
Uma pessoa no meio de uma crise de inveja ou raiva poderia recitar o alfabeto hebraico mentalmente e cada letra puxaria o próximo princípio de sabedoria. Isso ia ancorando a mente de volta à realidade divina. Uau! Então a ideia não era só ler o texto num templo, mas fazer o download dessa sabedoria direto para o cérebro no dia a dia. É como se fosse um kit de primeiros socorros mental para emergências emocionais. É a analogia perfeita. O autor não estava só entregando filosofia, ele estava entregando um método prático para interromper um ataque de pânico moral. Isso faz muito sentido. E quando a gente observa a solução do rei Davi, os conselhos em si, os verbos que ele usa para combater a inveja, a gente nota que a prescrição não é a passividade, né? Não é só assentar, cruzar os braços e aceitar a derrota. De jeito nenhum, a ação substitui a reação. Pois é. O texto redireciona a energia da pessoa para ações super específicas. Ele diz para confiar no Senhor, fazer o bem, agradar-se do Senhor, entregar o caminho, descansar e esperar. É tipo substituir a obsessão pelo inimigo por uma obsessão por um propósito maior. E essa mudança de eixo é o coração de toda essa sabedoria, porque a irritação, ela nos prende à pessoa que nos ofendeu, sabe? Nós ficamos reféns do malfeitor, gastando nossa energia mental, ruminando ali sobre a injustiça. A gente leva o problema para a cama. Leva. E esses verbos de comando que você mencionou cortam essa corda. Eles transferem o nosso foco do plano horizontal, que é essa comparação social com quem está quebrando as regras, e jogam a gente para o plano vertical, para o relacionamento e a confiança numa estrutura de justiça que transcende o que está acontecendo agora. Certo, mas tem um ponto crítico nessa mudança de foco vertical, e é o nosso famoso pulo do gato do versículo 4, que a gente precisa desempacotar com cuidado. Ah, o versículo 4 é complexo mesmo. Porque quando o texto fala sobre agradar-se de Deus, a gente chega numa promessa muito famosa e, olha, sendo bem honesto, muito perigosa se for lida fora de contexto. Sem dúvida. O texto diz, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A nossa cultura hoje, muito utilitarista e materialista, lê isso como se fosse a cláusula de um contrato com o gênio da lâmpada, né? A velha teologia da barganha. Exatamente. A lógica vira tipo, bom, se eu me comportar bem, se eu for o funcionário ético, Deus é obrigado a me dar a promoção que o meu colega corrupto conseguiu, ou me dar aquele carro de luxo. Como é que as notas de estudo e o comentário do Ross desarmam essa ideia? Esse é um dos desvios de interpretação que eu diria serem os mais prejudiciais que existem. E o comentário do Ross esclarece isso de forma imediata e essencial. O que ele diz? Ele mostra que a satisfação dos desejos não é um prêmio de loteria por você ter tido um bom comportamento. A promessa está intrinsecamente condicionada à primeira parte da frase, que é o agradar-se do Senhor. Tá, e o que isso significa na prática? Psicologicamente falando. Significa que quando o fascínio principal da mente de alguém se torna a natureza divina, ou seja, a justiça, a misericórdia, a retidão, ocorre uma recalibragem completa do próprio sistema de desejos dessa pessoa. Ah, então os desejos são purificados antes de serem atendidos. Exato. É uma mudança de dentro para fora. Deus molda o coração da pessoa para que ela passe a desejar aquilo que é genuinamente certo e bom. O desejo se torna alinhado com a justiça divina. Entendi. Então, o sentido real dessa passagem é mais parecido com ele lhe dará o que o seu coração deve desejar. Portanto, aquele desejo de ver o rival ser destruído cruelmente ou o desejo de acumular riquezas explorando os outros, isso simplesmente desaparece. A pessoa perde a vontade de ter o iate se ele vier financiado por fraudes. O próprio conceito de sucesso foi redefinido dentro dela. Exatamente. Nossa, essa recalibragem interna muda totalmente as regras do jogo. Mas, isso nos coloca diante de um novo problema, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Entendendo como o coração deve estar posicionado, nós não podemos ignorar que a realidade externa não muda num passe de mágica.
A injustiça continua acontecendo na rua, né? Pessoas inescrupulosas continuam operando e, aparentemente, vencendo na vida. Sim, o mundo real continua girando. Como a sabedoria antiga observa o desenrolar das ações desses ímpios no mundo real, como ela desconstrói essa ilusão de sucesso que esfregam na nossa cara todo dia, isso nos leva direto para a parte central do Salmo, os versículos 12 ao 22. Sim, essa é a transição brilhante que o rei Davi faz. Uma vez que o seu coração está blindado contra a inveja, o texto te convida a analisar a realidade dos ímpios quase que com uma lente de aumento, como se fôssemos sociólogos da antiguidade, sabe? Gostei da imagem. Sociólogos da antiguidade. Pois é, e o comentário do Ross destrincha isso em 5 contrastes fundamentais que desnudam a anatomia do mal e mostram a autodestruição dele. Posso passar por eles? Por favor, detalhe essa dinâmica para quem nos ouve. Claro. O primeiro contraste, lá nos versículos 12 e 13, é puramente sobre a perspectiva do tempo. Os ímpios tramam intensamente contra os justos, rangendo os dentes. Eles operam numa urgência febril, cheios de planos. E o que acontece? O texto diz que o Senhor simplesmente ri deles. Ri, tipo um riso de deboche. Não um escárnio trivial, mas o riso de quem sabe que o dia do julgamento está chegando. A nossa ansiedade nasce porque nós estamos presos no cronômetro do hoje, né? O corrupto acha que está fazendo história, mas Deus vê o calendário inteiro. A ruína deles já é uma realidade certa. Nossa, é uma simetria de visão total. O malfeitor gasta energia tramando, achando que é imbatível. E quanto às armas que eles usam? Porque o sucesso ilícito geralmente exige ser implacável, né? Agressivo. Aí entra o segundo contraste, nos versículos 14 e 15. O texto fala sobre a mecânica da violência. Os ímpios preparam a espada e o arco, só que a violência deles será a própria ruína deles. É o famoso efeito bumerangue. Exatamente. A Escritura diz que a espada atravessará o próprio coração deles e os arcos serão quebrados. O mal não é só punido de fora, sabe? Ele carrega a própria engenharia da sua destruição. Que ironia maravilhosa e que justiça poética dessa estrutura. É tipo, a própria ferramenta que a pessoa usa para oprimir se volta contra ela. Você cria um ecossistema de traição ao seu redor e uma hora você é devorado por ele. É insustentável. E isso nos leva direto ao terceiro contraste, que é a questão material, no versículo 16 e 17. O dinheiro. O dinheiro. O texto afirma que é melhor o pouco do justo do que a imensa abundância de muitos ímpios. E a mecânica aqui é que os braços dos ímpios, ou seja, o poder deles de manter essa riqueza ilícita, serão quebrados. A riqueza baseada em justiça é muito frágil. Dá um trabalho danado manter a mentira em pé, né? Muito. Exige manutenção, supressão de ameaças, é exaustivo. Enquanto o pouco do justo, mesmo modesto, não tem rachaduras estruturais. Tem uma paz ali que o dinheiro sujo nunca compra. E o quarto contraste? O quarto, no versículo 20, foca no destino final e usa uma metáfora visual devastadora. Os ímpios podem parecer viçosos, mas eles desaparecerão como a fumaça. Como a fumaça e secarão como a relva. Isso, pensa na fumaça. Ela parece densa, sufoca o ambiente, parece enorme, mas bate um vento. E ela evapora, não sobra nada. É pesada visualmente, mas não tem massa nenhuma. É uma ilusão de ótica social. Exato. E, por fim, o quinto contraste aborda o comportamento econômico pragmático diário. No versículo 21, o ímpio, ele toma emprestado e não paga, ele vive na base da escassez e da extração. Parasitismo puro. Puro. Já o justo, ele se compadece, ele é generoso e ele dá. Mesmo sem ter muito volume, o justo opera como uma fonte, enquanto o malfeitor é um buraco negro que só suga e nunca está satisfeito. Fascinante. Então, o mal, no fim das contas, é estruturalmente autodestrutivo e insustentável a longo prazo. É uma empresa falida desde o dia 1. Só que isso nos obriga a mudar de marcha aqui. Se a justiça divina prevalece e se o mal desmorona, como a gente lida com a observação que Davi faz no versículo 25? Ah, o versículo 25. Eu imaginava que chegaríamos nele. Pois é, eu tenho que dar um passo para trás e puxar esse questionamento.
O texto afirma, né, que ele foi jovem, agora é velho, e jamais viu o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. É uma frase de peso. E eu confesso que, com todo respeito, eu preciso olhar com um certo ceticismo para isso. Porque, vamos ser honestos com quem nos ouve, a realidade mostra que pessoas maravilhosas, super justas, perdem empregos, passam fome, sofrem com desastres naturais. Essa promessa de que o justo nunca vai mendigar pão não soa um pouco irreal para os dias de hoje? Olha, esse questionamento é totalmente válido e super importante. Se a gente lê isso como uma lei da física ou um contrato de seguro, nós vamos acabar esbarrando num cinismo absurdo. Ou pior, naquela teologia de culpar a vítima. Tipo, se tá sofrendo é porque não era tão justo assim. O que seria cruel demais. Muito cruel. Mas as notas de estudo nos ajudam a esclarecer isso. Elas explicam que a literatura de sabedoria bíblica frequentemente usa uma linguagem proverbial, sabe? Ela expressa verdades gerais de longo prazo, não são garantias absolutas e matemáticas imunes às tragédias da vida. É um axioma, não uma equação fechada, né? É tipo dizer que trabalhar duro traz recompensa. No geral, sim. Mas um trabalhador super esforçado pode perder o emprego por causa de uma crise mundial que ele não controla. Um ótimo exemplo. E o texto tem total consciência do cuidado divino nas quedas. O próprio versículo anterior, o 24, é a chave para não interpretar o 25 de forma simplista. O que diz o 24? Diz que se o homem bom cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Presta atenção na mecânica. A queda acontece. O justo pode sim enfrentar dificuldades imensas e tropeçar. O tropeço faz parte da jornada. A promessa não é de uma vida num campo de força que impede a queda. Exatamente. O foco não é a ausência de problemas temporários. O foco é que ele não vai ficar no chão de forma permanente. Há uma preservação do propósito e da esperança a longo prazo. O futuro e a posteridade, no grande esquema das coisas, serão de paz, como diz o versículo 37. Uau! Então é sobre não ser abandonado no momento da queda. Isso alivia bastante a tensão desse texto. E essa visão de longo prazo nos leva para o clímax do Salmo. O resultado final de toda essa jornada. O que sobra depois da tempestade, né? Isso. O que realmente sobra quando aquela fumaça dos ímpios se dissipa. Tem um padrão que se repete ao longo de todo o texto, nos versículos 9, 11, 22, 29 e 34. É muito marcante. Você diz sobre herdar a terra. Exato. Os mansos e justos herdarão a terra. É uma promessa reiterada tantas vezes que não dá para ignorar. E é impossível não notar que Jesus, séculos depois, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, ampliou exatamente essa mesma promessa. Não foi à toa que Jesus resgatou isso. Para a mente de quem ouvia aquilo na antiguidade, herdar a terra era pertencer de forma irreversível à aliança. Era ter segurança e paz. E o desfecho final do Salmo, lá nos versículos 39 e 40, nos dá o alicerce de como chegar lá. Como assim? A salvação vem do Senhor, que é descrito no comentário do Ross com a palavra hebraica maos. Maos. E o que isso significa, exatamente? Significa um lugar forte e fortificado, uma fortaleza em tempos de angústia. Se a gente conectar isso ao quadro geral da nossa conversa, num mundo cheio de pessoas más espreitando pelas beiradas, a solução não é usar as mesmas armas sujas que eles usam. Não é combater o mal virando mal. Perfeito, não é isso. A solução é encontrar refúgio na força de Deus. A verdadeira fortaleza é resistir à tentação de jogar o jogo dos corruptos. Então, para a gente amarrar as ideias e sintetizar isso tudo, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente agora no carro ou lavando louça? Significa que lutar contra a injustiça que a gente vê no mundo não se faz com irritação ou fúria. Até porque o versículo 8 alerta que a fúria só leva ao mal. Pois é. O antídoto profundo contra essa ansiedade e essa amargura causadas pela corrupção que nos cerca é agir com integridade. É praticar aquela generosidade subversiva e manter uma confiança inabalável de que a justiça final pertence ao tempo divino, não ao nosso desespero. Nossa, é libertador entender isso. Muito. Em vez de focar no sucesso temporário do vizinho desonesto, a sabedoria de vida está em cultivar um terreno sólido,
de tijolo em tijolo, na sua própria integridade. Sabe que, caminhando para o encerramento, eu queria deixar um pensamento provocativo final para quem nos ouve mulher explorar. Manda ver. É baseado no versículo 31, que diz: "No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão." Profundo? Demais. A minha provocação é a seguinte: e se o verdadeiro segredo para não tropeçar no cinismo ou não ser engolido pela raiva não estiver em tentar desesperadamente controlar a justiça no mundo lá fora? Onde a gente não tem controle nenhum. Exato. E se o segredo estiver em quão profundamente a gente internaliza a sabedoria e as leis divinas nas nossas próprias mentes e corações? Nossa. Imagina como seria agir a partir desse centro inabalável na próxima vez que presenciarmos uma injustiça, em vez de reagir na defensiva. É uma semente para deixar plantada aí. Uma semente fantástica. É uma mudança de paradigma, né? O campo de batalha deixa de ser o noticiário e passa a ser a serenidade do nosso próprio mundo interior. Bem, com essa reflexão incrível, nós encerramos a nossa imersão de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.